pessoal, a física é a parte da ciência que estuda os processos e transformações que não alteram a natureza da matéria, ok? São chamados de processos ou transformações físicas. Esses processos estarão relacionados com algum tipo de energia e é também o nosso objeto de estudo essa energia. Mas para que você entenda o conceito de energia, você vai precisar relacionar ela com o conceito de trabalho, que por sua vez está alinhado com o conceito de força, que é regido pelas leis de Newton. Também são chamados de leis do movimento. Isso porque, através do movimento, você consegue outros conceitos, como velocidade e aceleração. Perceba, a física é um intrincado. E agora nós estamos no primeiro passo dessa longa caminhada que é a física, que é cinemática. Então, meu nome é Joanderson Bata, vamos aprender juntos. Pois bem, pessoal, o nosso primeiro passo é a cinemática. Olha só, que deriva do grego, que significa descrição do movimento. Ok, professor, mas o que é movimento? Bom, você já sabe. Se eu lhe perguntasse, eu estou em movimento? Estou em movimento? E você disse sim? Errado. Depende. E a gente vai já ver por quê. Então, a ideia de movimento geralmente já nos é intrínseca. Mas aqui nós iremos trabalhar com o conceito físico desse fenômeno que é o movimento. Ok? Então eu trouxe aqui um conceito para você que diz o seguinte: dizemos que um ponto material está em movimento sempre que a sua posição varia em relação ao referencial à medida que o tempo passa. Ok? Então aqui o conceito, e eu destaquei alguns pontos, olha só. Quando um ponto material ele estará em movimento sempre que sua posição, ou seja, a sua posição no espaço, variar em relação ao referencial à medida que passa o tempo, ok? Então, eu sublinhei esses pontos porque eles serão objeto de estudos aqui comigo, ok? Então a gente vai ver cada um desses tópicos para que você entenda de fato o que é o movimento, ok? Então, vamos lá para cada um desses pontos. E então, bora lá para o nosso primeiro conceito da definição de movimento, ok? Lá nós escrevemos ponto material. Bom, o que é um ponto material em física? Um ponto material é a descrição de um determinado corpo que tem as dimensões desprezíveis para um determinado fenômeno. Como assim, professor? Eu coloquei duas situações aqui para você. Representação de um carro. Imagina que você está descendo uma rua qualquer, e aí você aqui, esse aqui é você, viu? Aí você se depara com um carro, você está andando aqui distraído, para na boa, carro. Quando você olha o carro nessa escala, perceba, ele não é um ponto material, ele é o que a gente chama de corpo extenso. Olha aí, aqui ele é chamado de corpo extenso. Por quê? Porque eu, como ser humano já normal, não vou considerar esse corpo como um ponto qualquer, porque caso contrário ele vai me arrebentar. Então eu olho o carro, opa, saí da frente porque esse é o certo e é o sensato. Então veja, nessa escala, na escala de observação, você não verá o carro como um ponto material. No entanto, imagine que você agora está viajando de avião, beleza? Você está viajando de avião e você olha de cima a estrada. Olha aqui, ó. Você está viajando de avião e vê de cima a estrada. Esse mesmo carro, a representação dele vai ser essa aqui, ó. Veja, as dimensões dele, as dimensões do carro, próximos à extensão da estrada, são mínimas. Ou seja, as dimensões dele são desprezíveis do ponto de vista daquele fenômeno naquela observação. Ok? Então fique claro. Esse aqui é um corpo extenso. Esse aqui é o que eu chamo de ponto material. O outro conceito fundamentalmente importante é o de referencial. O que é referencial? Bom, referencial é o ponto no espaço que eu defino como origem do meu sistema. Ou seja, é daquele ponto que eu vou contar os positivos e os negativos. Ok? Então, daqui a definição. É o ponto como eu defino como origem. Somente a partir disso, pessoal, eu consigo definir o que é movimento. Veja, anteriormente eu perguntei, estou em movimento? Estou em movimento? E aí você respondeu em casa que sim. Opa, e eu disse que depende? Certo? Depende do quê? Depende do referencial adotado, galera. Porque é o seguinte, ó, se eu lhes pergunto, eu estou em movimento? Bom, eu estou em movimento.
Ou melhor, esse desenho aqui, ó, se eu perguntasse, fulano de vermelho aqui, né, chamar de V. Fulano de vermelho aqui, ele está em movimento? O que você acha? Bom, eles estão andando aqui, ó, eles estão andando. Ah, pessoal, se eles estão andando, ele está em movimento, e eu disse novamente, errado. Por quê? Porque depende, galera, depende do quê? Do referencial adotado. Porque é o seguinte, se você fixar um ponto no espaço aqui, olha só, aqui vai ser a minha origem, vai ser o meu zero, e aqui o positivo, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5, e ele vai estar andando para frente. Nesse caso, olha só, como eu tenho um referencial externo, ele está em movimento. Ó, é igual eu estou dizendo, eu estou em movimento em relação à câmera, sim. No entanto, pessoal, o que ocorre se eu colocar um referencial nesse fulano aqui, ó? Então, se eu colocar o referencial nele, os dois vão caminhar juntos, ou seja, um ponto em relação ao outro não vai aumentar nem diminuir sua distância. Logo, se eu colocar o referencial nesse cara, não vai haver movimento. Como assim, professor? É assim. Se você está dentro de um carro, viajando, por exemplo, para a capital, para São Luís, no caso aqui do Maranhão, você está andando calmamente. Quando você está dentro do ônibus ou dentro do carro, e você olha para o lado de fora, você vê as árvores se mexendo, você vê tudo andando. Então, nesse caso, você sabe que você está em movimento em relação ao mundo externo. Nesse caso, você está em movimento com relação ao referencial externo. No entanto, se você olhar para o seu colega do lado, o que você vai ver? Você vai estar em movimento? Não. Por quê? Porque agora você colocou o referencial do lado. Quando o referencial não se altera, eu digo que eu não tenho movimento nesse caso. Beleza? Então, ó, ponto extremamente importante. O que é referencial? É o ponto que eu defino como origem do meu sistema. Ah, professor, então eu posso escolher qualquer ponto? Exato, você pode escolher qualquer ponto. Nesse caso, já é convencionado que o ponto começa no zero, a origem é no ponto zero. E para a direita, geralmente são os positivos. Ok? São os positivos. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bem como para cima, né? Então, se você está numa reta assim, para cima, 0, 1, 2, 3, 4, 5, positivo. E para a direita, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí forma um que você já conhece, né? Esse plano. Sendo que para a esquerda, olha só, para a esquerda, atrás do zero, menos 1, menos 2, menos 3. E para baixo, menos 1, menos 2, menos 3. Certo? Mas, é o que eu falei, você pode escolher. Então, em alguns casos, em algumas questões de movimento, você vai tirar o zero daqui, ó, e colocar o zero aqui. E você, além disso, você vai apontar lá para baixo. Então, vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Porque você é quem define o referencial. Perfeito? Então, acredito que tenha ficado claro. O que é referencial? É o ponto que eu defino como origem do meu sistema. A partir desse ponto é que eu vou dizer se algo está indo para frente, para trás. Somente a partir desse ponto eu vou dizer que algo está indo para cima ou para baixo. Beleza? Então, ficamos por aqui nesse conceito e não sai daí. Beleza, galera? Agora, outros dois conceitos muito importantes, que é o de espaço percorrido ou distância percorrida, que é esse, e deslocamento. Alguns confundem isso aqui, mas eu quero deixar isso bem claro. Primeiro, imagine o seguinte, imagine que você vai fazer um retorno em uma determinada rua, certo? Você vai fazer um retorno, então você vai fazer isso aqui. Tá, aqui é a estrada, o retorno. Então você sai desse ponto, imagina você no seu carro, no seu HB20 branco, aquela andando aqui, então você faz o retorno e você para nesse ponto. Eu quero que você entenda conceitualmente logo. Então, o que é espaço percorrido e o que é deslocamento? Alguns livros trazem ele como sinônimo, isso é muito perigoso, mas é porque ele utiliza a palavra deslocamento e escalar. Aqui a gente vai utilizar, para ficar bem para que você nunca mais erre, lembre, deslocamento vetorial, que também você verá esses conceitos aqui comigo. Mas vamos só distinguir primeiramente. Espaço percorrido, pessoal, é a distância do arco, a medida do arco. É tudo isso aqui, ó. Nesse espaço aqui que ele percorreu, veja, ele andou vários pontos. A representação e a associação desses pontos vão definir uma coisa que a gente chama de trajetória. Beleza? Quando você começa a somar esses pequenos deslocamentos vetoriais aqui, ó, ponto a ponto, distância a distância, quando você começa a somar todos eles, você terá o que a gente chama de distância percorrida. Tá, professor, isso aí eu sabia. Já tinha entendido. Distância percorrida é o caminho que ele percorre. Exato.
Não confunda com deslocamento, principalmente vetorial. Por quê? Porque o deslocamento vetorial, ele mede isso aqui, ó. Ele mede a distância entre o ponto inicial e o ponto final. É isso que o deslocamento faz. Então, por exemplo, corridas de Fórmula 1, ele sai de um ponto, dá milhares de voltas e para no mesmo ponto. Qual é o deslocamento vetorial? Zero. Por quê? Porque o ponto final e o ponto inicial coincidem. Então, o que é espaço percorrido? Formalmente é a medida do arco da medida da trajetória. Medida do arco da trajetória. Só que eu costumo falar o seguinte, ó. O deslocamento vetorial é, olha só, a distância entre o ponto final e inicial. A distância entre os pontos finais e inicial. Os pontos final e inicial. Beleza, isso é deslocamento, pessoal. Deslocamento. E o que é a distância percorrida? É a soma de todos os pequenos deslocamentos que ocorrem durante o percurso. Beleza? Então, ó, espaço percorrido. É a medida algébrica do arco. Né? É a soma, coloca assim, a soma de todos os deslocamentos infinitesimais, olha, porque são muito pequenos, imagina que você vai somando pequenos deslocamentos ponto a ponto, deslocamentos infinitesimais. Mesmo para não colocar coisas nada a ver. Prefiro colocar um conceito um pouco mais formal. Mas que você entenda muito clara a diferença entre espaço percorrido e deslocamento vetorial. Deslocamento é a distância entre o ponto final e inicial, certo? Final e inicial. Enquanto que o espaço percorrido é a soma de todos esses deslocamentos infinitesimais em todo o percurso. Beleza? Então vamos continuar com os nossos conceitos. Agora, pessoal, vamos trabalhar com o conceito de trajetória, que é também um conceito muito importante aqui no estudo da cinemática, que é a descrição do movimento. O que é trajetória, pessoal? Quando você pega, por exemplo, um objeto como esse e lança, ele sobe e desce. Se você tivesse que desenhar isso, você faria vários pontinhos subindo e outros pontinhos descendo. Esses pontinhos representariam o que a gente chama de trajetória, que é uma linha imaginária que indica o percurso do movimento. Ok, então é uma linha imaginária que vai descrever, né, o percurso do movimento. Ok. Professor, mas isso é o seguinte, sempre é do mesmo jeito? Bom, não sei se você fez essa pergunta aí, mas a resposta é não. Por quê, professor? Porque dependendo do seu referencial, você vai ter movimento ou não. E dependendo do seu referencial, também, pessoal, vai ter uma modificação na trajetória de um determinado objeto. Certo? Então vamos entender isso bem. Imagine que você fosse um da Segunda Guerra Mundial. Então imagine você aqui. Você lá na Segunda Guerra Mundial. Beleza? E aqui você vê, por exemplo, um avião. Olha só, um avião aqui. Um avião. Bom, e aí tem um outro amigo seu aqui dentro. Vou colocar o seu amigo aqui de azul também, ó. Seu amigo é o piloto. Lá na Segunda Guerra Mundial. A pergunta que eu faço é a seguinte: se esse avião abandonar uma bomba, como você verá a trajetória desse objeto? E 2, como o seu amigo verá a trajetória desse objeto? Vai ser a mesma trajetória para ambos? E a resposta é não. Por quê? Porque para você, o que você vai ver é o seguinte: quando esse objeto está andando para cá, se movimentando nesse sentido, o objeto que ele lançar também vai ter a mesma velocidade. Perceba? Quando ele estiver voando e ele abandonar um objeto qualquer, esse objeto inicialmente tem a mesma velocidade que ele. Certo? Tem a mesma velocidade que ele. Quando ele abandonar, vai chegar um ponto que ele vai começar a cair. No entanto, ele também tem uma velocidade aqui, ó, nesse sentido. Então ele vai vir e a chegar um ponto ele vai se deslocar e vai fazer isso. Para você aí em casa, pelo celular, você vê o seguinte, ó, você viu, olha a trajetória. Para você vai ver uma trajetória desse sentido, ó. Você vai ver o objeto caindo. Ele não vai cair reto. Por quê, professor? Porque ele já tem uma velocidade para cá, junto com o avião. Então ele já nasce com uma velocidade inicial horizontal. Bom, quando ele começar a cair, ele vai começar a fazer o seguinte, ele vai cair um pouquinho, mas ele vai ser arrastado pela velocidade que ele já tinha. Ele não vai vir reto, mas também não vai vir para baixo. Então ele vai vir mais ou menos nesse sentido aqui, ó.
Essa é a trajetória para alguém externo, lá, ó, para alguém aqui. Esse aqui é o observador. Ok, professor, entendi. Suave, fácil. Todo lado de fora, se eu der um objeto caindo, ele vai cair nesse sentido. Perfeito, mas a pergunta não é essa. A pergunta é, como é, assim vai cair de você, como é a trajetória do piloto do avião? Porque é o seguinte, ó, quando você está vindo, imagina esse aqui é o avião, esse aqui é a bomba. Quando você está vindo e ele abandona o objeto, inicialmente ele tem a mesma velocidade, então ele vem junto, ó. Então ele tem a mesma velocidade. Em algum ponto ele se solta. O que acontece é que, como era a mesma velocidade, quando esse aqui vai para frente, esse aqui vai mais para cá. Quando o avião continua indo para frente, ele continua caindo, mas com a mesma velocidade. Então eles vão meio que se acompanhando, ó. Olha para cima, olha para os dois. Então eles vão continuar se acompanhando, ó. Então quando ele aqui em vermelho olhar para baixo, o que ele vai ver? Se você estivesse aqui em cima e pudesse ver, você veria apenas um objeto caindo em linha reta. Uau, que loucura! Ó, então veja, para esse cara, porque quando esse objeto está nesse ponto, ele também vai estar mais para cá, então ele vai ver em linha reta. Quando ele estiver mais para cá nesse ponto, ó, ele vai ver também em linha reta. Quando ele estivesse mais para cá nesse ponto, olha só, ele também veria em linha reta. Então, o que eu quero que fique nesse sentido, desse conceito a trajetória é a linha que descreve o movimento, perfeito. Mas ela depende do referencial adotado. Se eu adotar um referencial externo, aqui ó, um referencial externo, eu verei uma trajetória de um tipo. Se eu escolher um observador interno ao movimento, como no caso do piloto, ele vai ver outro tipo de trajetória. Perfeito? Então a gente para aqui nesses conceitos e espero que vocês tenham entendido tudo até então. Assim, pessoal, vamos só recapitular o que nós aprendemos nessa aula. A gente introduziu o conceito de movimento, que é o movimento ocorre em um ponto material sempre que ele variar a sua posição em relação ao referencial. Então existe um referencial, um ponto de origem, e ele vai alterar a sua posição, olha só, alterar a sua posição em relação a esse referencial à medida que o tempo passa, descrevendo assim um conceito que a gente chama de trajetória. Beleza? Então olha só, o ponto O de origem, e aqui tem um objeto se deslocando em relação a esse ponto. Perfeito? Então eu espero que você tenha entendido o que é movimento e entendido cada um dos conceitos pontualmente. Nas próximas aulas a gente vai ver outros conceitos que vão desembocar em relações de movimento, relativos à velocidade, à aceleração, depois do desenvolvimento, a origem do movimento, que é a força, e depois dinâmica, depois energia, tudo isso para você. Beleza? Então fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima e tchau!